A graça e a paz, meus irmãos, uma boa tarde a todos nessa quarta-feira, uma quarta-feira quente, né, ensolarada. Estamos aqui novamente para mais um momento do nosso estudo do grupo de consolação. Eu convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos para orarmos ao nosso Deus, buscando a Ele buscando dele a orientação, né, para este momento de reflexão da palavra dele. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo cuidado. E agora nós estamos aqui presentes para ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, o que o Senhor tem a dizer a nós através da sua palavra. Que o Senhor use este momento conforme o teu querer e que a tua palavra fale aos nossos corações e nos transforme conforme a tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu convido a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo a abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós leremos os versos 12 a 27 e depois Eclesiastes 12, 7. Tá? Então, primeiro é Eclesiastes 2, de 12 a 17. Estarei fazendo a leitura na nova versão transformadora, peço que os irmãos estejam acompanhando aí em casa. Eclesiastes 2, 12 a 17 diz: Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Agora, a segunda leitura, conforme eu falei, Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7 diz: Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus. Meus irmãos, nessa leitura que nós fazemos, e aí baseado no tema que nós estamos trabalhando nesse período, né? O princípio da sabedoria, proposto pelo pastor José Aparecido, por nós pastores, aliás. É interessante nós observarmos o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria dado por Deus, né? Uma sabedoria enviado por Deus a ele. É um dos livros ditos da sabedoria, né? Que contempla ou faz analogias sobre a vida, as ações da vida, e tenta colocar um valor e significado em tudo isso, né? em tudo que nós vivemos, em tudo que de certa forma ele viveu e vai ao encontro também das nossas vidas. É interessante que ao ler o livro percebe-se que a vida, assim diz o autor, é como um vapor que pela manhã está presente, ela é forte e úmida, né? E aí eu coloco o vapor como a ideia da neblina, inclusive é a ideia que ele traz aqui, né? Esse vapor olhando para a neblina, né? E ele fala que a neblina, o vapor, é como se fosse o fôlego de vida, né? Ele faz, de certa forma, essa analogia. Mas é interessante que ele compara que durante o dia ela é forte, ela é úmida e tudo mais, mas conforme vai passando, né, a manhã e chegando o entardecer, ela some. Ela vai sumindo, ela vai esmaecendo e de repente ela não existe mais.
O que ele quer dizer é que tudo é passageiro, né? E nós vemos que durante o livro nós percebemos que tudo é passageiro e às vezes sem sentido. Para o sábio, o lucro, a sabedoria, a influência, os prazeres da vida, do mundo, não faz sentido algum, né? E é interessante porque ele aqui no nosso texto, no verso 12, ele fala: então resolvi comparar a sabedoria com loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Ele se coloca numa situação de que ele, rei, viveu várias situações. Ele viveu a insensatez, ele viveu, né, a loucura, ele viveu a sabedoria. Como um rei, ele teve influências, poderes, prazeres. Ele fez muitas coisas. E o esforço para tudo isso não é algo que traz um sentido para a vida do ser humano. Não tem razão para viver na busca disso, né? A centralidade em buscar essas coisas, pois elas são passageiras. Elas estão presentes neste momento, mas logo em seguida somem. Simplesmente somem. E voltando aqui de novo ao nosso texto, é interessante que no verso 12 ele fala: então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Uma pessoa que olha para os opostos, pensando na loucura e na insensatez, e ele quer entender e fazer essa comparação. E nessa comparação, ele entende que a sabedoria está com o sábio. A sabedoria pertence ao sábio. E aí ele fala que o sábio, ele anda na luz, de certa forma. É interessante ele fazer essa comparação da luz e o sábio, da luz e a sabedoria, o sábio, enfim. Ele faz essa comparação e é bem interessante. E aí ele faz também da mesma forma, olha para a insensatez e olha para o tolo, e olha para a escuridão. Ele fala que o tolo, que é insensato, anda na escuridão, de certa forma. A sabedoria é algo que leva à luz, que direciona para algo de repente que faz sentido, que é certo. Já o tolo vive nas loucuras e sem regras. Não tem juízo, não tem direcionamento, às vezes simplesmente vai acontecendo. O autor faz o comparativo desses dois cenários, dessas duas pessoas, do tolo e do sábio. Porém, é interessante que para ele a impressão de que, olhando para o sábio e para o tolo, ele percebe que os dois têm o mesmo destino. Olhando para o sábio, vivendo em busca da sabedoria, vivendo em busca do conhecimento, vivendo essa ganância em querer saber mais, e o tolo em viver à mercê, ter aquela frase: só se vive uma vez, então vou aproveitar ao máximo da vida. Ele percebe que tanto um quanto o outro têm o mesmo destino. E qual é o destino que ele comenta? Verso 15: disse a mim mesmo: uma vez que terei o mesmo fim do tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por mais nós aprofundemos na busca do conhecimento, na busca da sabedoria, ou por mais que nós vivemos uma vida desregrada e aproveitando ao máximo dela, ainda assim seremos confrontados com o mesmo destino, com o mesmo fim. O autor de Eclesiastes, ao pensar sobre a sabedoria e sobre a insensatez, o tolo e o sábio, percebe que os dois são iguais. Os dois são iguais em seu destino. Os dois voltarão para o pó.
Os dois morrerão e serão esquecidos. Os dois terão o mesmo fim. E aí ele fala: o que vale então a vida? Verso 17: por isso passei a odiar minha vida, pois tudo o que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. O sábio nos mostra que a busca da sabedoria ou o viver uma vida desregrada não vai levar a nada. Porém, o mesmo sábio, no segundo verso que nós lemos lá em 12:7, vou ler de novo para os irmãos: pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. O mesmo sábio mostra o quanto é importante que o homem volte para Deus, porque ao voltar ao pó, o que é matéria, o que é o vento, ele cessará, será aniquilado, não mais aparecerá, mas porém o espírito volta a Deus, aquele que deu, aquele que é o princípio, aquele que é o princípio da sabedoria, aquele que é o princípio das nossas vidas. Assim o sábio nos mostra que o princípio de tudo é Deus. Podemos buscar a sabedoria, os ensinamentos, podemos viver uma vida desregrada, ao prazer, enfim, a tudo, viver, porque é uma única vez que nós vivemos, mas sem Deus não faz sentido a vida. O princípio do ser humano é adorar e agradar a Deus. O princípio do ser humano é honrar e engrandecer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria para o ser humano. Precisamos entender que quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, buscamos a Ele, adorando, obedecendo, sendo guiado por Ele, temendo a Ele, nossas vidas são completas. Nossas vidas começam a fazer sentido. Nossas vidas terá paz. As consolações do Senhor nos alcançará. Então, meus irmãos, o sábio mostra isso para nós, que podemos viver o que for, podemos ser o que for, podemos buscar o que buscamos dentro dessa vida, dentro da nossa vida material. Porém, o princípio de tudo é Deus. Se nós não buscamos Deus, o nosso destino de todos é o mesmo. Voltaremos para o pó. Mas aquele que está com Deus, o Espírito voltará a Deus, ao Deus que deu o Espírito, aquele que criou o ser humano, o Deus que na cruz se mostrou para nós, nos redimindo, mostrando consolação, mostrando amor, mostrando graça. Assim, meus irmãos, o sábio nos fala no verso 13 do capítulo 12, que diz: aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Esse é o dever de nós, seres humanos. Adorar, honrar, temer e obedecer à vontade do nosso Mestre, Jesus Cristo, à vontade do nosso Deus. Isso faz sentido para a vida. Isso é o princípio da sabedoria. Então busque a Deus diariamente na sua vida e tenha isso em mente. Foque tudo nele. Pois Ele é eterno e com Ele as nossas vidas também será eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida nesta tarde de quarta-feira e à noite estaremos juntos no encontro do estudo às 20 horas. Estarei orando, terminando este momento e impetrando a bênção a todos vocês. Feche teus olhos, vamos orar.
Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor, obrigado pela Tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado, Jesus, por este momento. E aqui queremos ter a Tua presença em nossas vidas, Pai. Queremos viver a Tua vontade, Te obedecendo, temendo, seguindo os Teus ensinamentos, Pai, e ter o Senhor como princípio em nossas vidas. Não a sabedoria, não a insensatez, não os lucros, nada, mas o Senhor como centro das nossas vidas. O Senhor é o princípio da nossa sabedoria. O Senhor é o princípio das nossas vidas. E aqui estamos para Te louvar, para Te engrandecer e para Te adorar. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Receber a bênção, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima tarde e até mais. Viver é tão intenso que até me perco se explicar. O que me faz viver é tão profundo, mas viver no mundo, no singular. Me faz viver, vai além da lógica.